sua Bíblia no livro de Crônicas, primeiro livro de Crônicas, no capítulo 4, versículo 9. Eu estou na versão ARC, tá, pessoal? Vocês estão acostumados sempre a abrir para mim na ARA. Hoje eu estou até com a minha velha de guerra. Minha Bíblia está até velhinha. Essa eu tenho desde quando eu casei. Foi meu esposo que me deu ela. Tenho bastante tempo. É que a outra, lá tem vários estudos, então eu uso bastante. A outra por causa dos estudos, a Pri que me deu de presente, que é maravilhosa. Mas hoje eu estou com a minha, porque eu sempre faço estudo com as duas. Às vezes é 3, às vezes é uns livros lá de estudo, e a gente vai indo. E hoje eu estou com essa minha de guerra, que mesmo às vezes eu não estou abrindo ela está ali comigo. Eu carrego sempre as duas na minha bolsa, minha pasta. Que essa é minha Bíblia de guerra, desde o início da riscadinha já. E ela está na ARC. E a versão que eu quero ler hoje é essa. E ela diz assim no versículo 9. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Aqui Jabes, no meio de uma genealogia que está falando dos descendentes de Judá. Jabes, ele era descendente de Judá. Jabes conhecia a palavra. Jabes conhecia as leis. Jabes conhecia as promessas do Senhor. Jabes conhecia ali os mandamentos, as leis. Mas ele estava vivendo uma vida que não estava compatível com o que a palavra de Deus dizia. Ele não estava vivendo aquilo pela qual ali ele estava aprendendo, que ele havia aprendido. Desde que ele nasceu, mesmo sem ter culpa nenhuma, lá no ventre de sua mãe, ao nascer, a sua mãe lhe deu um nome. E o nome Jabes, amados, ele significa, vou ler aqui para vocês, seco, ressecado. Que ele seria uma pessoa seca, que não frutificaria. Homem infeliz, que não teria sucesso. Eu não sei qual o motivo da mãe dele colocar esse nome dele. A gente sabe, né, que os judeus, o povo de Deus, os israelitas, os hebreus, todos eles, a gente sabe que eles davam muito crédito aos nomes. Então, os nomes não eram apenas, porque eu acho bonito. Era realmente algo que eles queriam passar, pelo que eles já estavam vivendo ou profetizando na vida já dos seus filhos. Jacó, a gente sabe que ele tentou tomar o lugar do irmão. E qual foi o nome dele? Jacó, que significa usurpador, enganador. Não é que é usurpador? Tomar o lugar do outro. A palavra usurpador. Então, os nomes, eles têm muito significado. Muitos significados. E essa mãe, então, coloca o nome dele de Jabes. E aquela mulher, colocando o nome dele de seco, ele cresceu tendo uma vida seca. Ele não era próspero. Nós vamos ver pela oração que ele fez. Ele não era abençoado. Ele não foi abençoado pela sua mãe. Aí você pode dizer: pastora, eu também nasci num lar que eu também não recebi bênção, não recebi amor, eu não recebi palavras de bênção. E agora? Nós temos que lembrar que nós temos um Pai que é poderoso, em nome de Jesus. Eu, amados, eu nunca comentei em culto, mas o Espírito Santo tem me incomodado agora para falar, mas eu nunca comentei isso em culto. A minha mãe, quando me gerou, ela queria abortar. Eu não a culpo. Hoje ela já partiu, porque ela criou minhas outras irmãs de uma forma muito difícil. Eu lembro de pequenininha, eu enxergando minha mãe virando em máquinas, madrugadas, costurando. Então ela criou as minhas 3 irmãs na costura, porque meu pai era alcoólatra. Ele passava noites em bar. Quantas vezes eu ia com a minha mãe, mesmo pequenininha,
4, 5 anos, a gente tem esses flashes que gravam. E eu lembro na memória, às vezes eu indo com a minha mãe nos bares buscar o meu pai. Então eu não a julgo, não a condeno. Ela não queria mais uma para sofrer, porque na cabeça dela iria sofrer também. Eu fui a caçula, nasci 17 anos depois, então as minhas irmãs já estavam todas já, né, grandes. Uma delas já estava até casando já, com 21 anos. E essa minha irmã falou: mãe, segue em frente. Eu crio, mas não tira. E ela então, no parto ali, depois ela me contou isso, ela lançou palavras sobre a minha vida. E não eram palavras boas. E eu cresci num ambiente que, por mais que eles me amassem, minha mãe me amasse, ela não tinha a linguagem do amor, que era abraçar. De dizer eu te amo. Por mais que ela me amasse. Minha irmã me criou assim, junto. Fiquei mais com a minha irmã do que com a minha irmã, com a minha mãe, quer dizer. Ela pegou uma guarda temporária de saúde. Tanto que eu tive convênio para minha irmã até os 24, 26 anos, mesmo depois de casada ainda. Eu nasci com problemas de saúde, eu nasci prematura. Aí você vê que mesmo ela não abortando, isso já passava para o ventre, porque eu nasci, não tinha nem 7 meses quando eu nasci, isso que há 40 anos atrás. E os médicos dizem: você é um milagre, porque naquela época o médico falou: não sei se ela sobrevive. Não tinha os mesmos recursos que hoje nós temos. Então, devido a ter nascido tão prematura, eu nasci com alguns problemas de nascença, de questão de pulmão, tudo. Então, ia muito para o médico. Mas aí eu fiquei sabendo disso já muito grande. E a minha mãe e minha irmã tinham medo de me contar, porque ficava com receio de como eu reagiria àquela situação. Porque eu comecei a questionar a minha irmã e dizer para ela: por que a mãe não me abraça tanto? Por que ela não diz que me ama? Por que ela não mostra tanto carinho? E eu comecei a cobrar isso e comecei a perguntar, e eles nunca me falavam. Há poucos anos atrás, a minha irmã então veio falar comigo. Eu falei: Vilma, eu preciso saber o que aconteceu lá atrás. Porque isso tem transmitido na minha vida. Porque eu cresci, como falei para ela, eu tenho dificuldade de dizer para o meu marido e para os meus filhos que eu os amo. E eu falei para ela: eu preciso saber. E aí eu comecei essa guerra dentro de mim. Falei: não, eu não recebi amor, abraço, de poder dizer sempre, ouvir sempre, eu te amo. Mas eu não quero fazer isso com meus filhos. E agora, depois de grande, às vezes eu mando um áudio, o Adriel está aqui, está de prova, eu mando um áudio para ele no trabalho, eu falo: Deus te abençoe, eu te amo. Mas eles não cresceram ouvindo de mim, eu te amo. Por mais que eu amasse eles demais. Muito. Meu marido. Eu sempre tive muita dificuldade em expressar em gestos o que eu sentia, o meu amor. Então você vê como isso interfere desde o ventre da gente. Essas palavras, elas têm poder. Ao dar nomes. Porque isso é tão poderoso, amados, que quando Deus criou o homem e a mulher, Ele disse o que para Adão? Para ele dar nomes a tudo. Ele começa então a dar nomes. Quem dá um nome para a mulher não é Deus, é Adão, fala Eva. Porque Deus deu esse poder ao homem, de renomear, de dar nomes. Porque através daquele nome é o que aquela pessoa ela vai desenvolver, ela vai ser. Ela vai ser. Então cuidado com o que nós falamos, com o que nós proferimos. Porque ali nossas palavras têm poder, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Como que Deus fez o mundo? Com a palavra. E disse Deus: haja luz, haja separação.
Depois ele dá ordem à terra para que ela dê frutos, as árvores para que elas frutifiquem, deem frutos. Para que elas floresçam e deem frutos. E Adão ali, ele foi dando nome a todos os animais, a todas as espécies. Nós temos o poder em nossa palavra de dar nomes à nossa vida, à nossa área financeira e mudar situações. Mas muitas vezes o diabo tem nos roubado. Quantas vezes a gente dobra o nosso joelho, faz um momento de oração extraordinário na presença de Deus. E quando saímos ali, do mundo espiritual, em oração, o diabo vem nos tentar. E a primeira palavra que nós proferimos às vezes é contrária àquilo que nós oramos. O que acontece? Desligamos a nossa oração. Porque Deus, ele fala que tudo aquilo que você ligar no céu estará ligado na terra. Primeiro você liga no céu, depois você liga na terra. E aí o diabo sabe que você orou, que você ligou uma bênção e só você pode desligar ela. E aí quando a gente declara, profere uma palavra que vai contra aquilo que você orou, você automaticamente no mundo espiritual você está desligando. E aí a gente pergunta para Deus, Deus, por que o Senhor não me responde? Porque o Senhor não muda a minha história. Eu ministrei aqui, falei um pouco, não foi bem na palavra, pouco antes, sobre o poder da oração. A oração é ela que faz com que a gente acesse o mundo espiritual. Eu brinquei com as crianças e falei como se fosse um portal. E quando você ora, você sai desse mundo natural e você entra no mundo espiritual, na presença do Deus Todo-Poderoso, diante do trono da graça. Deus, ele diz, achegai-vos com confiança ao trono da graça, a fim de receberdes misericórdia e graça. Quando a gente entra nesse mundo espiritual, orando em oração, não existe outro meio de entrar no mundo espiritual sem ser através da oração. Mas, pastor, a Bíblia fala que Deus, ele cumpre a sua vontade, que ele não vai contra a sua vontade, beleza, mas eles não dão a liberdade da gente também falar o que precisamos. Olha que privilégio nós temos, apesar dele ser soberano, ele não deixa de ser soberano com isso. Mas ele diz, ei, me apresenta o que você quer. E se for bom para você, não vou fazer mal, eu vou ceder, eu vou te conceder, eu vou te abençoar, eu vou ceder aquilo que você quer. Mas como que ele faz isso? Através da oração. Porque é através da oração, como eu falei, nós somos o mundo espiritual e a terra. A terra foi entregue a Satanás quando o homem pecou. Ela continua sendo de Deus, Deus é proprietário, mas o homem entregou a autoridade, o domínio para o homem, para Satanás. Satanás tem sido o inquilino dessa terra. Só para você poder entender. E aí a única forma de Jesus assumir novamente aqui na terra, porque ele age, ele é espírito, e ele precisa de um corpo para poder operar, então ele opera através das nossas vidas, por isso que ele habita em nós. Mas ele só vai agir se nós abrirmos a nossa boca através da oração, porque na oração a gente conecta o reino de Deus a essa terra. A gente conecta o mundo espiritual à terra, ao mundo físico. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós precisamos da oração para conectar o nosso espírito, que habita num corpo terreno, ao mundo espiritual, ao reino dos céus. E quando oramos, a gente abre esse portal, essa porta, para o reino de Deus entrar. Jesus fala o quê? Lá em Apocalipse 5. Eis que estou à porta e bato. Quem é que abre, irmãos? É nós. Nós que abrimos a porta para que Cristo, a palavra de Deus, o poder dele entre aqui e opere. Ele está batendo, ei, deixa eu entrar na sua vida financeira, deixa eu entrar nos seus filhos, deixa eu entrar nas suas emoções, deixa eu entrar, deixa eu agir. Mas por isso que é tão importante a oração, amados, e o diabo tem roubado da igreja a oração. Hoje a maioria da igreja, quando eu falo a igreja é o povo de Deus, não é a igreja, o prédio, tem terceirizado a oração. Não é errado orar uns pelos outros, Deus ele manda a gente orar uns pelos outros, mas isso não nos ausenta de nós também orarmos.
Porque tem oração que fulano, ou pastor, ou amigo, ou cônjuge não pode orar por você. Tem que ser você. Tem que ser eu. Tem oração que não dá para terceirizar. Teve oração que Jesus não pôde terceirizar, pedir para os seus discípulos orar. Era ele que tinha que ter com o Pai. Tem relacionamento com Deus, amados, que não dá para relacionar. É só a gente e Ele. Ele nos chama de a noiva de Cristo. Tem coisa que não dá para terceirizar. É somente nós e Ele. É somente nós e Ele. E aqui Jabes, ele entendeu isso. Ele, pela oração, ele já era um adulto. Ele começou a ver que a sua vida não estava bem, que áreas da sua vida não estavam boas. E Jabes, ele foi ousado na sua oração. Que nós também possamos ser ousados. Amados, Deus, tem gente que tem medo de orar. Tem gente que tem medo de falar com Deus. Apesar dele ser o Todo-Poderoso, ele é Pai. E ele sabe que antes mesmo da gente pedir o que a gente está pensando. Então, às vezes, você não fala para ele, mas ele sabe que está lá dentro do seu coração. Então, não é melhor já levar até ele? Se não for bom, ele vai tirar. Ele vai tirar. E aqui, eu coloquei assim, o nosso primeiro título, põe para mim, por favor, uma oração de... Põe para mim, uma oração de fé. Ele começa com uma oração de fé. O que é de fé? Crendo. Mas quando você entrar na presença de Deus, você tem que entrar com confiança, que eu falei. Entrar com confiança. Sem medo. É entrar com confiança ao Senhor. Você está diante do trono. Mas você lembra que você agora, você não entra sozinho. Jesus está ali intercedendo por você. Você está revestido com a glória de Deus, está revestido ali com o Senhor Jesus, porque Ele, nós estamos em Cristo, e Cristo é justo. E quando nós nos apresentamos diante de Deus, do Pai, do Todo-Poderoso, Cristo está junto conosco. E essa glória, esse poder de Deus não nos consome. Então que possamos chegar com confiança, sem medo. Nosso pastor leu lá em Timóteo que ele não nos deu um espírito de medo, de covardia, mas de ousadia, de intrepidez, de domínio próprio. Para de ter medo de falar com Deus. Ai, pastora, mas eu pequei, mas eu fiz isso errado, eu pensei assim. Melhor você levar o pensamento para Deus do que você levar depois o pecado. Porque o pecado traz consequências, o pensamento não. O pensamento está levando para Deus. Deus, olha, uma tentação. Eu estou sendo tentado aqui, me ajuda. Me ajuda. Tiago diz que não veio sobre nós nenhuma tentação senão humana. O que é a tentação? A tentação ela vem pelos nossos próprios desejos, aquilo que a gente já tem de desejo. Do que a carne deseja. O diabo não vai te tentar naquilo que você é forte, vai te tentar naquilo que você sabe que você vai ceder. Por isso nós temos que clamar ao Senhor, pedir ao Senhor ajuda. Deus tentou alertar Caim, falou: Caim, ei, o pecado jaz à porta. Cabe a você dominá-lo. Tem algumas versões que vai dizer que ele está com... tem uma versão que dá a entender assim, que o pecado ele é como se fosse um animal feroz. Que está ali pronto para te tragar. E a Bíblia fala que o diabo está ao nosso derredor. O pecado está ao nosso derredor, todo momento tentando fazer com que a gente caia. O que é o pecado? Os nossos desejos da carne. O nosso natural. Aí ele sabe que eu sou muito nervosa, ele vai me tentar para eu agir com nervosismo. Que eu sou impaciente, que eu brigo no trânsito, que eu fico nervoso. Ele onde vai te tentar? No trânsito. Ele vai nos tentar sempre onde ele sabe que a gente tem ali, né, uma dificuldade. Mas não vem tentação senão humana. Deus não permite que venha tentação sobrenatural, é humana. E a Bíblia fala também que Ele nos dá o escape para ela. É só clamarmos. Deus não ia deixar Caim sozinho. Deus não ia deixar Caim sozinho. Quer ver? Só eu vou rapidinho ali para Gênesis. Vai deixar marcado aí Crônicas, que nós já vamos voltar. Acho que é no capítulo 5 de Gênesis. Deixa eu abrir aqui. Toda arriscadinha a minha Bíblia.
5. Não, é antes. Nascimento de Caim. Aqui no capítulo 4, versículo 6. Vai dizer assim: o Senhor disse a Caim, por que te irastes? Porque a oferta dele não tinha sido aceita, tá, gente? Para quem não conhece. E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Qual é o pecado? O desejo. Cabe a você, Caim, dominar ele. Eu te dei autoridade para você dominar, para você não cair. É você quem escolhe. O diabo, aí eu fui tentar, mas o diabo não nos força. Ele não toma ali 100% o nosso corpo e faz a gente cair no pecado. Não, a gente tem que resistir. Deus fala, a palavra de Deus diz: sujeitar-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Esse dia eu estava falando com meu esposo, eu falei assim: você viu, Jorge? A palavra está escrito fugir. Não é que ele vai embora. É que se a gente resistir ao diabo, resistir à tentação, resistir ao desejo, eu não sei, eu acho, isso que eu estou falando, tá, gente? Deus envia, a glória de Deus vem, o poder de Deus vem, Deus envia o anjo. Eu não sei o que Deus ele envia, mas eu sei que faz o diabo fugir. Porque se ele foge é porque ele teve medo. Ele viu alguma coisa. Senão ele não ia fugir. Não é que ele sai, ele desiste e vai embora. Ele fala que ele foge. Quando a gente se sujeita à palavra, olha aqui, Satanás. Eu estou com esse desejo, minha vontade é essa, mas a palavra de Deus diz assim, e Ele é a minha força, é Ele que me fortalece, e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e eu posso te resistir sim, porque não há tentação sobrenatural a não ser humana, e eu resisto a você. Quando a gente resiste, Deus, eu creio que Ele envia um anjo. A Bíblia fala que quando acabou a tentação de Jesus, os 40 dias, o diabo saiu e os anjos vieram e o serviram. É nessa palavra que eu tiro isso. Quando a gente resiste à tentação, Deus envia os anjos dele para nos servir, e o diabo tem que fugir. Ele tem que fugir. Mas ele só vai fugir se a gente resistir. Não é que ele tem medo da gente, não. Ele tem medo de quem está conosco. Em nome de Jesus. Volta lá para Crônicas. E aqui ele faz uma oração de fé, uma oração ousada. Olha como que ele começa ali a oração dele. Ele diz assim, porque Jabes invocou, quer dizer, ele orou. Ele está invocando, o que é invocar? É chamando. Quando você invoca, você chama com a certeza de que vai vir até você. Os que falam invocar. Aí eu estou chamando o Marcelo. O Marcelo escolhe se ele vai vir ou não. Agora eu falo, Marcelo, estão te invocando lá, estão te convocando, estou invocando ele. Então ele sabe que não é um pedido, não é que eu dou ordem a Deus, não é isso. Eu não tenho poder para dar ordem a Deus. Mas estou querendo dizer assim, quando eu invoco a Deus, Ele está dizendo, Deus dizendo para a gente, eu venho até você. Quando você ora, é como se fosse uma invocação. Você está ali chamando com a certeza no seu coração de que eu vou estar presente. Que eu vou estar presente. Deus diz, invoca-me no dia da tua angústia e eu te aliviarei. Nós temos que invocar o Senhor. Ele nos manda invocar. Que invocar é a certeza de que Ele vai estar ali. Que Ele vai agir. Então, Jabes, quando ele ora com a certeza de que o Deus Todo-Poderoso está ouvindo ele. Porque ele leu lá em Números. Ele tem ali os mandamentos. Ele tem Deuteronômio lá que tem ali as promessas daquele que ouve a palavra de Deus e obedece. Está lá as bênçãos que vai nos alcançar. E ele então, o primeiro pedido que ele faz é o que diz, se me abençoares muitíssimo. Ele não pede só para que Deus o abençoe.
ele pede para que Deus o abençoe muitíssimo. O abençoe muitíssimo. Ele é muito específico nisso. Quando ele pede uma bênção transbordante. Nós temos que parar de dizer apenas enche-me. Enche-me, não, eu quero transbordar, Senhor. Enche-me realmente, mas até transbordar. Que eu possa sair de casa já transbordando a tua unção. Que eu possa já sair transbordando ali do teu amor. Por isso que é tão importante, amado, a gente sair já de casa com uma palavra. Coloque como hábito já ler um versículo, ler uma palavra, ler ali um texto. Você já sair armado, você já sair com a palavra de Deus. Você está recebendo uma palavra no domingo, todo domingo você tem uma palavra poderosa que Deus te entrega através do pastor, ou te entrega para você diretamente. Saia segunda-feira já debaixo dessas palavras que Ele te deu. Ele diz, eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Deus, eu recebi essa palavra, eu recebi essa promessa, eu recebi essa direção, orientação, e é sobre essa palavra que eu saio hoje. É sobre essa palavra. É debaixo dessa palavra. Eu falo sobre, eu me mudo. Eu estou debaixo dessa palavra. Que eu saio hoje, que eu saio essa semana. E o inimigo vai estar debaixo dos meus pés. Diabo, você não vai me vencer. Eu vou te resistir. Porque Deus habita em mim. Ele é a minha força. Eu posso sim te resistir. Eu posso sim te enfrentar, Satanás. Porque quem vai à minha frente é um general de guerra. É o meu general. O Senhor é o meu general. E Ele vai à frente. É chegar no trabalho e dizer, ei diabo, eu estou chegando no trabalho e eu estou chegando com uma palavra, eu estou chegando com uma promessa, eu estou debaixo dela, então você tem que sair. Você não vai fazer eu cair hoje no meu trabalho, você não vai fazer eu cair com a minha boca, você não vai fazer eu sair de casa já desligando as minhas orações. E falar igual Davi, põe uma trave em meus lábios, Senhor, fecha. Não permitas que saia dos meus lábios nenhuma palavra torpe. Que possamos pedir, Deus, fecha meus lábios. Não deixa com que eu murmure. Eu lembro que uma colega falava assim, Vande, tem que orar. Deus, se eu não posso abençoar, então não permite também que eu fale uma palavra de maldição. Porque Deus, Ele fala que é Ele quem abençoa os que te amaldiçoam. E abençoa os que te abençoam. Não é você que amaldiçoa, é Ele. Então deixa Ele cuidar. Para de querer tomar o lugar de Deus e sair amaldiçoando as pessoas, amaldiçoando as situações. Estava falando com meu marido sobre isso essa semana. Nós estávamos comentando sobre essa palavra. Não cabe a gente amaldiçoar, é Deus. Se aquela pessoa te amaldiçoa, é ela que vai, é Deus. Pertence a Ele. Ele fala, a vingança é minha, não é tua. Deixa que eu trabalho. Pare de querer fazer com as suas próprias forças, com as suas próprias mãos. Se você fizer de acordo com os seus braços, com a sua força, vai dar errado. Vai dar errado. E aí o segundo tópico põe para mim, ele também faz uma oração de compromisso. Isso mesmo. Então ele diz aqui, se me abençoares muitíssimo. E aí ele fala, e os meus termos ampliares. Que a bênção de Deus, quando ele fala me abençoar muitíssimo, é ampliar, é em todos os aspectos, em todas as áreas, tá? E ele diz, e a tua mão for comigo. Qual é o compromisso? A oração de compromisso dele. Eu quero que o Senhor me abençoe, mas o Senhor tem que ir comigo. Não existe bênção sem Deus estar junto. Moisés falou isso também. Ele disse, se o Senhor não for, não permitas que eu vá com esse povo. Deus falou para ele, mas eu vou enviar um anjo. Ele vai com você, a bênção vai com você. Ele falou, é como se Moisés estivesse dizendo, eu não quero a bênção, eu quero um abençoador junto. Eu não quero só a bênção, eu quero o abençoador. Porque quando eu começar a viver a bênção, quando eu começar a viver o milagre, eu quero o abençoador para eu estar celebrando junto. E que adianta eu estar feliz e aquele pelo qual me abençoou eu não estar celebrando comigo?
Então ele diz, a tua mão vai comigo. Está querendo dizer, a tua presença tem que estar comigo. Eu quero que o Senhor me abençoe muitíssimo. Em todas as áreas, que o Senhor alargue. Essa promessa está lá em Êxodo 34, 24, que ele alargaria os nossos, né? Qual é o nome da palavra? Ampliaria os meus termos, né? Que é os lugares. Está lá em Êxodo, depois que você lê 34, 24. Ele vai ampliar. Mas ele está falando, Deus, eu quero sim essa bênção transbordante, mas eu quero que o Senhor esteja junto, para viver junto comigo, para poder celebrarmos junto essa conquista e essa vitória. E aí, ele diz, essa oração de compromisso, ele está dizendo, já mostrou, que estava disposto a enfrentar novos desafios. Quando ele fala ampliar, então quer dizer que vai vir novos desafios. Ele vai sair da zona de conforto. E ele está dizendo, e também ele assume um compromisso de quê? De cumprir a vontade de Deus. E nesse pedido ele lembra da promessa feita a Israel, que se eles fossem fiéis, Deus ampliaria as suas fronteiras. Ele assume um compromisso de ser fiel. Porque quando nós dizemos, Deus, eu quero a tua presença, nós estamos também assumindo um compromisso de sermos fiéis a Ele. De ser fiel. Porque Deus não habita junto com o pecado. Não há união da luz com as trevas. Então, quando eu digo, eu quero a tua presença, eu quero que a mão do Senhor vá junto, eu estou dizendo para Deus, eu vou ser fiel ao Senhor. Eu estou assumindo um compromisso de ser dele e ele ser meu. De eu não dividir a glória dele com ninguém. De eu não adorar o mundo e adorar a Deus. De eu ter um pé no mundo e um pé na igreja. Não tem como. Ou você serve a Deus ou você serve ao mundo. Não tem como adorar a dois senhores. Deus não divide a glória dele. Se ele percebe que nós estamos começando a adorar ao mundo, a servir o mundo, Deus então ele faz o quê? Ele sai de cena. Ele não fica. Porque ele não divide a glória dele. Põe para mim o terceiro tópico. Uma oração de dependência. Né? Então ele diz, me abençoares muitíssimos, os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo. Ele mostra também ali uma dependência de Deus. Jabes ali, ele seguiu com o seu pedido, né? Quando ele fala a sua mão e comigo. Ele mostra uma oração de compromisso, mas também uma oração de dependência. Eu falei de Moisés, ele está se referindo ali também a essa passagem de Êxodo 33, 15. De quando Moisés lhe diz, se tua presença não for comigo, não permitas que eu vá. Ali ele também mostra em sua oração que ele depende de Deus. Ele mostra ali a sua dependência do Senhor. Porque ele sabia que é Deus que o abençoa, que o dá força, que o livra do mal. É Deus que faz tudo na vida dele. É isso que nós temos que entender, porque tem muitas vezes, quando nós começamos a ser abençoados, a gente esquece de Deus e começa a agir por forma ali do jeito que a gente quer. É como se a gente dissesse para Deus, Deus, está ótimo até aqui, está maravilha, mas isso aqui pode deixar que eu já sei como resolver. Fica aqui, tá bom? Quantas vezes a gente faz isso? De uma forma inconsciente, mas a gente muitas vezes faz. Tá ótimo, Deus, obrigado, viu? Só que nesse pedacinho aqui, só fica aqui esperando que eu vou ali. Isso aqui eu sei fazer sozinho. Isso aqui eu sei fazer sozinho. Não, convida a Deus para estar junto em todos os momentos da sua vida. Em todos os momentos da sua vida. O que eu vou falar agora, amados, tem pessoas que às vezes se escandalizam. O irmão Zé deve saber que ele age nessa área dos casados. Até no momento íntimo, seu com sua esposa, com seu esposo, tem que convidar a presença de Deus para estar ali no meio. Que isso, pastor? Tem que estar presente. Não dá lugar para o diabo. Tem que convidar ele.
Temos que convidar o Senhor em todos os momentos da nossa vida. Deus, seja para ele. Gente, foi Deus quem fez o casamento, foi Deus quem fez o momento íntimo, Ele que criou. É dizer, não, agora eu faço do jeito que eu quiser, aqui minha vida é eu que mando. Não, Deus, que o Senhor esteja 24 horas comigo, na minha presença. É saber, Deus está aqui, em toda e qualquer situação da nossa vida. Em toda e qualquer situação. Agora a criança virou para mim, tia, quando eu estou tomando banho, Jesus está lá também. Eu falei, tá, misericórdia, vou tomar banho de roupa. As crianças são inocentes, gente, eles falam. Eu não vou mais vou tomar banho de roupa, tia. Jesus está lá. E eles falam assim, com medo, sabe? Eles falam, tia, peraí, você falou que Jesus está com a gente em todo momento. Eu falei, tá. Quando eu estou mentindo, Ele está lá, vendo? Tá. Quando eu estou tomando banho, Ele está lá? Tá. Aí eles fazem assim, misericórdia. Vou falar para minha mãe que eu vou tomar banho de roupa. Eu falei, Jesus te fez, amado. Foi Ele quem formou cada osso do nosso corpo. Foi Ele quem formou cada célula, cada órgão, cada detalhe nosso. Você acha que Ele não conhece a gente? E é nisso que o diabo acaba roubando a gente. A gente é com vergonha, não tem que ter vergonha de Deus. A gente tem que ter vergonha de cair em tentação. De cair no pecado. Porque o salário do pecado é a morte, ela nos separa de Deus. Só que a gente esquece, pastora, mas pecou, é só pedir perdão. Sim, é claro, a gente tem a misericórdia de Deus, a gente tem a graça, que Ele nos perdoa. Mas a gente não pode esquecer que todo pecado tem consequência. O perdão, o sangue de Cristo, Ele nos perdoa. Ele nos tira, nos resgata da morte, da separação de Deus. Mas Ele não ausenta as consequências. Vem as consequências. Meus filhos, eles são de prova. Eu sempre falei para eles desde pequenininho, vocês não têm que pensar no que vocês vão fazer. Nas escolhas, vocês têm que pensar principalmente nas consequências. O que essa escolha sua vai te gerar de consequência. Porque a gente pensa assim, depois é só pedir perdão. E está perdoado. Já ouvi isso, gente. Não faz mal, depois eu peço perdão para Deus. Falei, amado, se você realmente pedir perdão de coração, porque não é só falar, perdão. Não é, você tem que realmente estar arrependido. Não é remorso. Que remorso e arrependimento é completamente diferente. É estar arrependido daquele ato que você fez, daquela atitude. Só que você não pode esquecer, você realmente está arrependido, você pediu perdão de coração. Porque Deus, Ele sabe a nossa intenção. Eu vou errar e vou pedir perdão. Isso aí não existe, gente. Você vai ter que pedir perdão primeiro para você já planejar cair em pecado. E aí, você fala assim, está tudo bem agora eu estou perdoado. Só que Deus está falando, filho, só que eu sou pai que não passo a mão na cabeça de ninguém. Eu não passei a mão na cabeça de Davi, eu não passei a mão na cabeça de Abraão, eu não passei a mão na cabeça de ninguém. E não é na sua que eu vou passar. Eu tenho filhos amados, mas não filhos que eu mimo, privilegiados. Eu não faço separação de filho. Eu trato igual. E as consequências, elas vêm. O que Deus faz através do nosso arrependimento é, às vezes, diminuir. Sabe igual pena? Que aí, dependendo dos seus atos, suas penas vão diminuindo. Aquilo que você ia responder por um número de anos, ela tem uma regressão, ela vai diminuindo. Deus nos ajuda a passar por ela. Ele fica com a gente naquela consequência. Ele não nos ampara, não nos deixa só. Ele até pode diminuir ali aquela consequência, mas Ele não nos ausenta de sofrer as consequências. Porque muitas vezes a gente acha que o perdão vai apagar o pecado e também vai abolir, vai apagar a consequência. A consequência, ela vai existir. E será que nós estamos preparados para viver as consequências? Pode falar, Deus, mas o Senhor não me perdoou? Ele vai dizer, eu perdoei, mas as consequências, elas acontecem. Eu não vou te ausentar das consequências.
O perdão te livra da morte, da separação de Deus. Quando a gente pede perdão, a gente tem de novo a autoridade de se achegar diante do trono da graça, da presença, de sermos abençoados, mas não apaga, não nos ausenta das consequências. Amém? E aqui para a gente encerrar nosso último, o outro tópico, né, que ele diz, ali vem também a oração de proteção. Nessa oração, ele também fala sobre proteção. Por fim, ele pediu: guarda-me de males e livra-me de dores, pedindo proteção contra o mal e as dificuldades. Essa parte de sua oração reflete uma total dependência de Deus, alinhada ao ensino de Jesus em Mateus 6,13, que ele diz: livra-nos do mal. Lá no Pai Nosso. Então ele diz: e fizeres que do mal não seja aflito. Quer dizer, que não me deixes ser afligido, não deixa ser passar por tentação. Livra-me de todo o mal. Ele também diz: nós podemos fazer isso. Deus, eu sei que o diabo ele vai me tentar. Ele é o acusador. Ele veio para ser tentar. Tentou Jesus, não vai tentar a gente, amados. Se ele tentou o próprio Filho de Deus, quanto mais a nós. Você acha que ele não vai tentar? Todos os dias ele vai nos tentar, todos os momentos. Mas nós podemos, olha como Deus é maravilhoso, mas você pode pedir para mim, te livrar de cada tentação. Te livrar para você não cair. Que na hora que o diabo for te tentar, eu te avisar: ei, cuidado. Igual ele fez com Caim. Ei, o pecado já é a porta. O animal feroz que é o diabo, que é o pecado, quer te tragar. Lembra que ele disse para Pedro: Pedro, eis que Satanás te pediu para se andar. Mas eu roguei por você. Quando a gente ora, pedindo para que Deus nos livre da tentação, é Jesus ali rogando por nós, intercedendo junto ao Pai, rogando por nós, intercedendo como Ele intercedeu por Pedro. Pedro, Satanás está se andando. Te pediu para se andar com você. Pediu para se andar com vocês, mas eu roguei por você, para que a tua fé não desfaleça. Quando a gente ora pedindo para ajuda para Deus nas tentações, o Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, nosso eterno intercessor, está ali intercedendo por nós. Está ali intercedendo. E não permitindo que o diabo venha tentar se andar. Venha nos colocar ali a prova. E aí mostra, encerrando, né? E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Que nós possamos alinhar a nossa oração com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, com a vontade do Deus Todo-Poderoso. Ele é soberano, mas Ele nos dá a liberdade de orar e pedir. Ele nos dá. Ele diz: peça. Tudo que pedirdes em meu nome eu vos farei. Mas ele também fala depois de outra passagem: aquele que estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, tudo aquilo que pedirdes vos será feito. E também pode falar: tudo aquilo que pedirdes orando, crede que recebestes. Não é simplesmente pedir em oração, é invocando, é estando diante do trono da graça, é estando realmente ali diante de Deus. A gente tem enfatizado também muito isso com as crianças na hora de orar. Porque na hora de orar eles querem ficar conversando, eles querem abrir os olhos, eles querem se distrair. A gente fala: gente, é hora de oração, é hora que a gente está entrando na presença, entrando no mundo espiritual. Não deixa o diabo te roubar isso. A gente tem trabalhado muito isso neles. Porque é natural, eles estão ali de mão dada, aí eles querem ficar balançando. Aí eles querem cutucar o amiguinho, aí eles querem conversar. Aí eles começam: tia, olha, ele não abriu o olho. Eu falei assim: mas você está vendo porque você também está de olho aberto. Eles falam muito: a tia, fulano está de olho aberto. Ele não fechou. Eu falei assim: e o seu? O olhinho está como? Aí a criança faz assim: ai, tia, e agora? Eu falei: agora fecha. Agora fecha, é simples, fecha o olho, para a gente orar junto. Eu falei: por que a gente fecha o olho? Para a gente não ficar vendo ali os outros, não se distrair. Porque a gente de olho aberto, a gente se distrai. A gente olha alguma coisa que passou, alguém que passou ali, alguém que falou. Então fecha o olhinho, porque aí você não vai ver. Deixa que a tia está de olho.
Se tiver alguma criança de olho aberto, é ela que responde a Deus. A gente não tem que ficar cuidando, né, do outro. Vamos cuidar de nós. Cuida da sua bênção. Fecha o seu olhinho, eles vão lá e fecham. Mas é muito engraçado. E, gente, o que eles fazem, a gente faz também aqui no salão. Só que a gente não tem essa liberdade, essa pureza de falar, como eles têm. A gente tem medo, vergonha de falar. Quantas vezes o pastor está orando e a gente está ali distraindo porque o obreiro passou atrás da gente. Uma coisa que nós vamos orar já, uma coisa que as tias que estão aqui sabem disso, eu falo muito com eles no culto, nas reuniões. Eu estava conversando com a Silvana esses dias. É muito, eu falei com o Rodrigo, sempre eu procuro falar com eles. Gente, é muito importante. Muito. Todos aqueles que servem a Deus, que fazem a obra. Quando eu falo servir a Deus, não é questão de servir a obra, tá? A igreja. É pegar um culto, nem que seja um culto no mês, no mínimo. E procurar os seus líderes, porque tem gente que tem está em mais de um ministério, e falar, olha, dia tal vai estar apenas a Vanessa. Não vai estar a tia da escolinha, não vai estar a pastora Vanessa, vai estar só a Vanessa, filha. Eu vou sentar e vou participar, vou cultuar do início ao fim. E se desligar, se tem criança correndo, porque a gente que serve a obra, a gente fica ali atento. Ai, faltou água para o pastor, não é, Zé? Ai, está faltando a luz, não acendeu. Ai, ali o som está com chiado. Ai, uma criança chorou. Aí, às vezes meu marido me cutuca. Às vezes eu estou no culto, ele fala, para, Vanessa. Quer dizer, eu ouço uma criança chorando lá em cima, um grito lá em cima, aí eu tento levantar para ir lá socorrer a tia. Ele, fica sentado. Você está cultuando. Ele falou, deixa que lá tem as tias, mas é automático da gente, porque a gente está cuidando, a gente está como líder, a gente vê, a gente quer ajudar, quer resolver, e a gente esquece que nós também somos ovelhas que precisam ser ministradas. Então, escolhe um dia. Outro dia eu falei para as tias, falei, gente, hoje fulana está responsável para resolver BO. Hoje eu estou só de membro. Se tiver uma coisa que realmente não tem jeito de ninguém resolver, aí vocês me procuram, que aí não tem jeito, né? Mas, se puder, deixa para depois do culto. Porque hoje eu vou receber como ovelha. E eu falo, Deus, tampa meus ouvidos para as distrações, tampa meus olhos. Aí meu marido senta bem do meu lado aqui, o Gabriel, os dois são grandes. E fala, esquece a escada. Esquece a escada. Porque a gente precisa, gente, de um culto que a gente participe do início, da oração, dos 10 minutos, até o término. Porque às vezes aquilo que a gente estava precisando não estava na palavra que o pastor vai ministrar. Está numa palavra que alguém do louvor, que alguém da oração dos 10 minutos vai te entregar. E o diabo rouba. E aí a gente quer sair transbordando, sendo que a gente não aproveitou o tudo. Só um exemplo. Marcelão, joga essa água fora para mim, só para mim fazer um exemplo. Deixa eu só encher esse aqui todo até a ponta. Joga esse restinho para mim, por favor. Só para mim fazer um exemplo para você. Que a gente vai orar. E como final, põe o último título, o último tópico para mim, por favor, Ana. A uma oração que te leva o quê, amados? A superação. Quando a gente coloca tudo isso em prática, a oração vai te levar à superação daquilo que você está vivendo. Amém? Então, só um exemplo para você. Você está no culto e às vezes se distrai, se deixa ser distraído. Esse copo aqui está vazio, que somos nós. É dizer, Deus, eu estou indo para o culto, mas que eu possa me esvaziar de mim mesma. Porque Deus não derrama óleo novo em odre velho. Às vezes nós queremos unção nova, queremos óleo novo. E Deus, Ele derrama todos os dias óleo novo, unção nova. Tem a oração de Davi, ele fala, derrama óleo novo. Derrama óleo novo. Você pode ler lá. Daqui representa a gente. Eu vou só tirar o microfone só para te mostrar aqui.
aquilo que Deus está derramando. Não deixe nada te roubar. Às vezes o celular, você está lendo a Bíblia no celular, coloca no modo avião. Às vezes você vai ver algumas tias com o celular na mão, porque a gente deixa sempre uma atento que se acontecer alguma coisa, eles não nos chamam. Precisa, quer dizer, nós estamos em poucas tias. Quem quiser servir no Kids, tá? Me procurem. Porque às vezes nós estamos em 2. E às vezes nós estamos com um tio e uma tia. E o tio não pode levar a criança no banheiro. Porque é homem. Eu tenho já esse hábito de não permitir. E nem outra criança levar outra criança. Não vai 2 crianças no banheiro. Vocês podem ficar tranquilos. Só que daí existem bebê. Quantas vezes, não é, Rafa? Precisei descer, chamar a Rafa. Acabei atrapalhando o culto dela, às vezes, porque eu falo, Rafa, não tem como eu sair. Porque se você sai da sala, gente, pega fogo. As crianças sozinhas, não dá para deixar 1 minuto. Não dá. Não tem como. Quem é pai e mãe sabe que em 1 minuto para a criança é como se fosse 1 hora ou um dia inteiro. Não é verdade? 1 minuto para a criança, ela consegue fazer muitas coisas. E aí, às vezes, está o tio Rodrigo, está o Carlos. Eles falam, pastora, a nenê tem que trocar a fralda, ou então menininha ou menininho quer ir no banheiro. Aí eu falo, e agora? Não dá para me deixar sozinho. E aí, às vezes, eu preciso descer e chamar a tia. Ou, às vezes, se é pequenininho, que ocupa mais tempo. Se é uma criança um pouquinho maior, eu chamo o outro tio e falo, fica aqui na porta de olho nas 2 salas. Né? Um olho cá, o outro ali, que eu vou levar no banheiro e já volto. Mas quando é fralda, não tem como. Então, é a gente sempre de olho. Então, quem puder, pastora, mas eu não sei ministrar para a criança, mas você pode nos ajudar como obreiro, servindo. Eu posso ficar ali, né, de apoio para dar um lanchinho, levar a criança no banheiro, trocar uma fralda, né, levar uma água para a criança. Isso também nos ajuda, nos afoga, né? Não dessobrecarrega. Nós temos 2 tias no Kids que elas têm cuidado do zelo do Kids. Eles não têm conseguido servir nos cultos, mas eles vêm na semana, elas vêm na semana, 3, na verdade, uma é tia, está servindo, e as outras 2 só nos servem nesse aspecto. Ajuda com a limpeza e o zelo do Kids. Gente, vocês não sabem como sobrecarrega a gente. Então, às vezes, você procura aí as lideranças. Amém a liderança? Cadê a liderança da igreja? Procure eles, fala, eu não sei fazer muita coisa, mas o que eu posso fazer para ajudar? Um pouquinho que você faz, você sobrecarrega o Zé. Sobrecarrega a Elisângela, o Ozelim, os meninos lá da comunicação, do telão, da dança e aí por diante. Amém? Amados, vamos ficar de pé. Vamos orar em nome de Jesus. Uma salva de palmas para Ele, que Ele merece.